aí, você sabe a diferença entre ill e sick? Afinal de contas, qual você deve usar para falar doente em inglês? Nesse vídeo eu vou te ensinar direitinho quando utilizar ill ou sick para falar doente e várias outras expressões e usos dessas duas palavras. Vamos lá então? So, let's get started. Olha só, se você precisa ou quer aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, começa do zero, vai até alguns assuntos avançados. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o nosso curso online, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar que em breve a gente passa mais detalhes sobre o curso por lá. Ah, e quem tiver nesse grupo vai ter acesso a um link especial com desconto, hein? Então não vai perder essa oportunidade. Muita gente tem dúvidas na hora de falar doente em inglês, porque existem duas palavras que você vai ver com frequência. São as palavras ill e sick. Bom, de forma geral, quando você quer falar que alguém está doente, parece doente, ficou doente, você pode usar as duas palavras. Então eu poderia dizer he is very ill ou he is very sick. Nos dois casos eu estou dizendo que ele está muito doente. Um detalhe aqui é que normalmente os americanos usam mais a palavra sick. Você vai ver a palavra ill com mais frequência no inglês britânico. Eu poderia dizer então, I was ill for some time last year, but I'm fine now. Ou I was sick for some time last year, but I'm fine now. Eu estive doente por algum tempo ano passado, mas agora estou bem. She looks sick. Ou she looks ill. I wonder what's wrong with her. Ela parece meio doente, queria saber qual é o problema com ela. I felt sick, ou I felt ill and had to go home at lunchtime. Eu fiquei doente, eu me senti doente e tive que ir embora na hora do almoço. Muitas vezes em português a gente fala, eu estava passando mal e tive que ir embora. Esse eu estava passando mal, geralmente você vai ouvir em inglês como I felt sick ou I felt ill. Então só para você entender que a tradução aí é da ideia, não é da palavra em si. Então é sempre bom prestar atenção no tipo de situação que a gente usa essas palavras. Para não ficar fazendo umas traduções meio estranhas, né? Agora, existem algumas situações que você deve usar sick e não ill e vice-versa. Muitas delas são frases fixas, então as pessoas estão acostumadas a usar dessa forma, então usa da mesma forma. E já aproveita, já deixa o seu like aí pra gente, isso é muito importante para ajudar na divulgação dos vídeos do canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita também, clica lá no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui. Tem vídeo novo toda semana. Então, olha só esse exemplo. Eu poderia dizer assim, She's looking after a sick child this week. She's looking after a sick child this week. Ela está cuidando de uma criança doente essa semana. Então, uma criança doente é a sick child. Nesse caso, você não pode usar an ill child. Não se usa dessa forma. Eles não usam a palavra ill combinada com um substantivo. Então, criança doente, criança é o substantivo, doente é o adjetivo. Então, nesse caso, você usa sick child e não ill child. Você pode falar sick people, pessoas doentes, mas não deve falar ill people. Um outro exemplo comum é você dizer assim, I'm taking a sick leave from work. I'm taking a sick leave from work. Eu estou tirando uma licença saúde do trabalho. Então, sick leave é a licença saúde. É uma licença porque você está doente. Nesse caso, você não usa a palavra ill leave. Não existe essa combinação. É sempre sick leave. My father has been off sick for a long time. My father has been off sick for a long time. Meu pai está afastado do trabalho por doença há muito tempo. Então aqui também, to be off sick significa que você está afastado do trabalho por causa de alguma doença, por você estar doente. Então aqui também é uma expressão fixa, é sempre to be off sick. Não use ill nessa expressão. Ou ainda estou aqui na empresa e recebo uma ligação, aí eu vou comentar com você, Jane called out sick. Jane called out sick. Ou seja, a Jane ligou dizendo que está doente e por isso não vem trabalhar. Então quando você liga para o trabalho avisando que está doente e não vai trabalhar por isso, eles usam essa expressão, call out sick. Você pode ouvir também a expressão call in sick. As duas significam a mesma coisa. Geralmente os americanos usam mais call out sick. Então aqui também você vai usar sempre a palavra sick e não ill. Agora, por exemplo, se eu fosse falar assim, he's mentally ill. He's mentally ill. Ele tem uma doença mental, né? Ele é mentalmente doente. Então, nesse caso, eles usam ill e não sick. E, geralmente, ill dá uma ideia de algo mais formal, alguma coisa mais séria do que sick. The doctor was taking care of a terminally ill patient.
The doctor was taking care of a terminally ill patient. O médico estava cuidando de um paciente com uma doença terminal, né? Terminalmente doente. Então aqui também, né, uma situação que eles usariam ill e não sick. Agora é interessante porque a palavra sick pode ser usada com outros sentidos. Você vai ouvir, por exemplo, you make me sick. You make me sick. Você me deixa doente. Não é o sentido exato disso. Você não está me deixando doente, mas você me deixa muito bravo. Então a pessoa tem alguma atitude que é como se você ficasse doente por causa daquela atitude. Ou seja, você fica bravo, fica irritado com aquela situação. Não doente de verdade. Pode ser alguém, pode ser alguma coisa. Você pode falar, that makes me sick. Aquilo me deixa muito bravo, muito irritado. Aquilo me dá nojo. Ou eu viro para você e falo, hey, you're sick, man. You're sick, man. Você é doente, cara. Mas doente num sentido figurado. Você é meio maluco. Você fala umas coisas, faz umas coisas bizarras. Então, sick pode ser usado nesse sentido figurado também. Você também vai ouvir a expressão homesick. Homesick literalmente seria doente de casa. Eles usam essa expressão para falar que a pessoa está com saudades de casa. Até porque tem pessoas que ficam realmente doentes quando estão longe de casa por muito tempo. Então, se você chegar e falar I'm homesick, significa que você está com saudades da sua casa. Isso é muito comum quando o pessoal faz intercâmbio e fica muito tempo fora e aí fica com saudades, né, das coisas que estavam acostumados em casa. Então, isso é homesick. E tem um outro sentido também, que é, por exemplo, você falar assim I'm sick of my job. I'm sick of my job. Eu estou doente do meu trabalho, na verdade você está enjoado, está de saco cheio do trabalho. I'm sick of my teacher. I'm sick of my teacher. Eu estou de saco cheio do meu professor. Então quando você quer falar que você está cansado daquela situação ou daquela pessoa, está de saco cheio, não aguenta mais aquilo, é muito comum eles usarem a palavra sick para expressar essa ideia. É como se aquilo estivesse deixando você doente, que você não aguenta mais. É muito comum também eles usarem uma combinação de sick and tired. Sick and tired, para dizer que você está de saco cheio, que você não aguenta mais. Então você poderia dizer também I'm sick and tired of my job. I'm sick and tired of her. I'm sick and tired of her. Estou de saco cheio dela, estou cansado dela, estou enjoado dela. Enough. I'm so sick of her attitude. Enough. I'm so sick of her attitude. Chega, eu tô cansado, tô de saco cheio da atitude dela. Então, nesse sentido, você pode usar tanto a palavra sick, você pode usar somente a palavra tired, né, que é cansado literalmente, e você pode usar as duas, que é muito comum, sick and tired. Vamos praticar? Coloca aí nos comentários alguma coisa que você está sick and tired, que você está enjoado, está cansado, não aguenta mais, não suporta mais. Assim você pratica um pouquinho. I'm sick and tired of... Completa aí, deixa aí nos comentários. And that's it for now. Thanks for watching, guys, and I'll see you next time.